Tivemos alguns problemas técnicos, mas tudo é resolvido. Estamos nessa linda praça aqui em Frederico Westphalen, tudo iluminado para um grande programa com a Giana Cremotti e o doutor Victor Sorrentino. Giana, aceita o convite? Vamos aguardar a Giana. Giana. Envie o convite a Giana e ao Dr. Victor. Olá, Dr. Victor. Vamos aguardar a Giana. Giana, preciso que aceite o convite, por favor. Agora deu certo. Que prazer imenso estar aqui ao vivo, junto com a Giana Cremotti, com o Dr. Victor Sorrentino. Dr. Victor Sorrentino, vamos falar aqui um pouco sobre o doutor, médico funcional integrativo, neurocientista, professor, escritor, doutorado em Ciências da Saúde pela Unisul de Santa Catarina, mestrado em gerontologia, graduado em medicina, especialização em cirurgia geral, especialização em cirurgia plástica, pós-graduação médica, coordenador do curso... Pode deixar isso tudo. É só uma pessoa, tá tudo ótimo. Vitor. É tanta coisa, doutor Victor, eu estou encantado com o teu currículo. Cara, eu costumo dizer o seguinte, primeiramente, o resultado é o que mais... Que honra, que prazer estar aqui contigo, junto com a Giana. Tá cheio de gente, cheio de currículo aí, Pedro, que não resolve bolhufas de ninguém. Então, para mim, é o resultado que fala muito mais alto nesse sentido. Mesmo sabendo que o currículo fala sobre um pouco da pessoa, né? Mas eu acho que é mais importante, principalmente na área médica e na área da saúde, que é a área que eu gosto de atuar, é o quanto que a gente consegue impactar as pessoas, independente do que a gente tem pendurado nas paredes aí, né? Muito prazer estar aqui com vocês também. Doutor, a gente vê hoje muitas pessoas lutando para emagrecer, mas muitas vezes tem talvez a gula, talvez a vontade, mas não consegue pelo vício de comer. Qual você acha que é o principal motivo das pessoas não conseguirem emagrecer? Eu me coloco entre um deles. Pois é, sabe que olha, o que faz as pessoas não conseguirem emagrecer, sem sombra de dúvida, a dificuldade do controle da mente, né? O que a gente come não é uma questão do nosso corpo impulsivamente sozinho lá, né? É o quanto que o nosso cérebro acaba nos sabotando, mesmo a gente sabendo que uma coisa não é o ideal para a gente não consegue lidar com aquilo. Então, os sinais, no final das contas, eles vão passar sempre por uma questão cerebral, né? O quanto que eu suporto aquilo, o quanto que eu me coloco à prova, quanto que... É interessante. É um ponto de vista que não é tão abordado, né, Pedro? Porque as medicações, elas sempre se voltam um pouco mais para o corpo, né? Como se tivesse uma separação corpo-cérebro. Mas está tudo interligado. E os comandos centrais, ou seja, quem vai mandar eu pegar uma comida, comprar uma comida, eu comer a mais, é tudo aqui dentro, né? Então, verdadeiramente, eu acho que a partir do primeiro processo, que é o entendimento de o porquê que eu busco as coisas, por que eu quero mais, por que eu me saboto, por que eu não consigo, por que eu não vou atrás realmente daquilo que eu preciso entender, ao invés de ficar colocando na mão dos outros de só remédio, dietas e tal. É o primeiro processo. Isso sozinho, muitas vezes, obviamente, não resolve, né? Porque aí a gente vai para um segundo ponto, quando a pessoa está já com alguma situação metabólica muito prejudicial a ela, é natural de ter que dar um empurrão, às vezes, né? Seja com estratégias específicas ou remédios, seja lá o que, né? Mas o primeiro caminho é a decisão, né? A decisão de se entender e de conseguir
tem um filósofo que fala algo muito interessante, que o ser humano ele consegue com mais habilidade ir até a lua do que ao interior de si mesmo. E a nossa vida é muito assim, né? A gente faz muito para fora e muito pouco para dentro. Acho que o primeiro processo de qualquer cura ou gerenciamento de qualquer condição nossa é o para dentro. É o porquê. Porquê? Buscar a causa de tudo. Isso também Diana, tem. como mulher, Diana, como mulher, qual é a dificuldade que tu mais vê para emagrecer? Foi o que tu disse antes, né? Segurar, né, doutor? Eu acho que também entender, o primeiro passo seria entender que é muito mais do que emagrecimento, é saúde, é longevidade, né? Talvez levar isso em consideração, porque às vezes quando a gente só se baseia no emagrecimento, talvez não estimule tanto, né? Mas pensar em longevidade, em envelhecer com dignidade, eu acho que é o mais importante, né? Criar um significado, né? Muitas vezes é aquilo que a gente faz, ver grandes emagrecimentos, geralmente eles conseguem acontecer, ou adesão à academia, eles conseguem acontecer mais próximo ao verão. Por quê? Porque você tem um motivo muito especial para fazer isso, que quer ir para a praia, ou então após separações, né? Muito comum, tanto mulher como homem. Agora eu vou me dedicar para a academia, agora eu vou emagrecer de novo, vou me cuidar novamente, né? E o cuidado ele deveria ser algo entendido de uma forma diferente, né? Que é o cuidado, entrar como um cuidado sendo uma obrigação para com o nosso maior presente, né? Que é essa bênção de poder viver e ter ganhado um corpo aqui que a gente tem que cuidar de alguma forma dessa máquina para pelo menos poder exercer aquilo que a gente poderia exercer aqui, né? O cuidado é um amor a nós mesmos, mas é um amor ao próximo também. Toda vez que a gente pensa em não onerar aquele que nos ama, a gente pensa necessariamente em financeiramente não onerar, em emocionalmente não onerar, e com a nossa própria saúde, né? Porque o nosso falta, às vezes, de cuidado com a nossa saúde, se ela for entendida do ponto de vista que se acontecer algo comigo, alguém vai ter que me cuidar, alguém vai ter que me pagar, eu vou deixar pessoas, às vezes filhos, pessoas ali sem um cuidado. Talvez isso fosse um pouco mais profundo, né? Entender como que a gente pode entender esse processo de saúde, né? E a consequência da saúde, sim, emagrecimento. Pedro, posso fazer uma perguntinha para o doutor? Pode, Diana, pode. Doutor, o que o senhor acha agora que está em alta o uso da caneta, né, da Saxenda para emagrecer? Está um boom aí, todo mundo usando. O que o senhor acha em relação a isso para emagrecer sem precisar necessariamente, né, daquela medicação? São remédios que bastante revolucionários mesmo, Diana, porque até então as medicações assim, elas passaram por várias fases, né? As primeiras fases lá que tiveram sucesso foram as anfetaminas, e elas tiveram sucesso por um lado, mas por outro lado elas deixavam uma marca muito perigosa, né? Por uma alteração comportamental que às vezes era bem nociva a médio prazo ou até às vezes a curto prazo. Depois a gente ficou num momento de limbo em que algumas coisas eram desenvolvidas, as coisas mais sem eficácia, e aí com efeitos colaterais, algumas entraram e saíram do mercado com problemas muito sérios. Depois, remédios reposicionados, né? A medicina sempre teve isso, remédio que a gente desenvolve para uma finalidade e depois se entende que talvez aquilo também fosse positivo para outra finalidade, né? Então o emagrecimento passou por essa outra fase, muitas proibições, até que realmente de forma mais revolucionária essas canetas, né, que elas são remédios que foram desenvolvidos inicialmente para diabetes, elas conseguiram trazer resultados que com mais segurança, menos efeitos colaterais e mais sentido, faz mais sentido do ponto de vista do mecanismo, né, do jeito que elas funcionam no corpo, né? E através disso, sim, resultados que são bastante animadores. Isso, a gente tem que comemorar isso, né? Em que pese que, infelizmente, né, o controle da venda é um controle, não precisa de receita para comprar, então acaba que muitas pessoas usando de todas as formas, erradas também, e muitas, mesmo assim, e muitos profissionais
sem eu acho que sem esse senso, né, de responsabilidade na prescrição. Eu falo muito sobre uma necessidade de quem prescreve de também orientar a procura de pelo menos um nutricionista ou uma psicóloga, uma terapeuta junto, né? Como eu disse que é importante o entendimento emocional da pessoa, ela não pode acreditar que um remédio vai resolver todos os problemas da vida dela através de deixá-la sem fome, né? Porque na realidade esses remédios eles não emagrecem a pessoa, eles tiram a fome. E quando eles tiram a fome de uma forma mais efetiva, a pessoa consegue comer menos e emagrecer. Só que comer menos não significa emagrecer com saúde verdadeiramente, né? Grandes estudos estão mostrando que as pessoas perdem muito músculo. Então, não é uma coisa que a gente deseja quando tem um emagrecimento e uma perda volumosa de músculo em muitos casos. Então, eu acho que são remédios muito bons, são revolucionários, todos esses de canetas, né, que estão vindo por aí, mas que as pessoas poderiam ter uma consciência um pouco maior, inclusive a classe médica, de, na prescrição, ter ali uma orientação assim, inevitável. Ter um acompanhamento também de algum nutricionista, para que possa considerar se pelo menos os alimentos vitais estão entrando, né, quantidades para que tenha as suas funções preservadas. Né? Não é uma questão só de caloria. É a função de função, eu preciso ter nutrientes, senão a atividade não funciona, senão o olho não funciona, senão o intestino. Então, isso fosse acompanhado mais de perto. E junto disso também, a medicina também não tem o hábito de considerar a necessidade da inteligência tipo, emocional, né, desse aprofundamento emocional. Também, eu acho que no melhor dos mundos, a pessoa que tem condição de comprar uma caneta, que é cara, ela tem condição de pagar um nutricionista, ela tem condição de pagar um terapeuta, um psicólogo. Não o faz porque não há obrigatoriedade, porque está acostumado a querer resolver geralmente um jeito mais rápido, e também porque não há uma conscientização por parte da classe médica. Exatamente. Muito boa. Doutor Victor, quais são os 5 piores alimentos que nós brasileiros consumimos? Olha, eu já fui bastante enfático quanto a isso, sabe, Pedro? Eu na época, sabe que há uma curva uma curva natural do conhecimento, né? Ela foi já bastante aprofundada por alguns filósofos, mas é aquela coisa, quando a gente sabe muito pouco, a gente tende a ter muitas certezas, né? Quanto mais a gente sabe, geralmente mais incertezas a gente vai tendo. Chega em algum momento da gente ter... A gente tem mais certeza do que a incerteza, mas não tanta certeza como a gente já achou no passado que tinha. Alimentos ruins, a gente está lotado de alimentos ruins à nossa volta. Talvez, se a gente fosse classificar alguma combinação que possa contemplar muitos alimentos e não só assim falar, é este ou aquele, ou é a pizza, ou é sei lá o quê, né? A gente fosse falar de superprocessados ou ultraprocessados. E dos ultraprocessados, quantidades de gorduras, porque isso na natureza não existe. Sabe? Então, essa combinação de muita farinha, muito açúcar, com muita gordura processada, seja gordura de sementes de soja, de canola, de girassol, ou então fritura, né? Pegar, por exemplo, um churros ali. Esses são exemplos de alimentos que tendem a ser bastante nocivos a nós. Não que a gente não possa consumir. Não poder consumir, eu acho que é um outro patamar. Não, mas isso posso ter minhas exceções. Eu acho que quase todo mundo pode ter suas exceções. Né? Exceções de algumas pessoas que têm condições muito doenças, né, muito drásticas, que às vezes tem que ter um controle maior. Mas não vejo um alimento em si, sabe? Eu vejo realmente um conjunto que quando junta muita farinha, muito açúcar, esses ultraprocessados que a gente considera, né, com gorduras de má qualidade, essas
batatas chips, sabe? Que começa com R e acaba com Ruffles. Exemplo, né? Isso aquilo ali é o produto do produto, de farinha ruim com excesso de sódio, com gordura de má qualidade. Esse tipo de produto ultraprocessado, aquilo ali é bastante nocivo. Mas eu não sou, assim, apesar de parecer, eu não sou tão radical nessas questões de falar assim, não, mas então nunca encosta na boca. O ideal é nem experimentar, né? Porque a gente vai gostar. Esses produtos são feitos para a gente gostar, né? Mas que pelo menos isso não faça parte da nossa rotina, né? Que só uma exceção da exceção. Acho que tá mudo. Eu não estou ouvindo o Pedro aqui. Do Pedro. Tá me ouvindo? Então, tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Tá. Doutor, eu percebi algo comigo. Há um mês atrás eu consumia muito doce, muita farinha de trigo. Eu parei de comer farinha e parei de comer açúcar. Doutor, eu desinchei. Eu desinchei em questão de 15 dias, doutor. Eu desinchei, literalmente. Eu acho que assim, esse relato é importante, Pedro, porque isso acaba sendo bastante, infelizmente, combatido por alguns profissionais de saúde, sabe? O resultado. Se por um lado, dentro dos profissionais de saúde, há um interesse, né, em divulgar mais aquilo que se estuda, aquilo que se conhece, e caminhos para as pessoas, por outro lado, também a gente tem que entender, natural do ser humano, né, de alguma coisa de reserva de mercado. As pessoas, assim, tentar colocar como se isso que tu fez, tu desinchou, mas tu não poderia fazer. Né? Porque isso não funciona. Aí tu vai fazer, mas funciona comigo. Não, mas isso é exceção. Não é uma exceção. É uma grande maioria das pessoas, quando eles fazem uma limpeza básica, diminuir farinhas como um todo. E claro que a farinha de trigo é aquela que a gente mais consome. Então, obviamente, né, se eu vou diminuir farinha, eu vou diminuir, obviamente, muita farinha de trigo. As pessoas têm uma percepção, raras são as pessoas que não têm essa percepção de um bem-estar maior. Desinchar, de às vezes melhorar o sistema digestivo, atenção, às vezes sono, queimação, estômago, dores articulares. É muito comum isso acontecer. Por isso que o primeiro processo, antes da gente colocar como um alimento vilão, sabe, ser o pior, é a gente tentar limpar aqueles que são os piores, as piores combinações. Quando é muita farinha, açúcar, farinha com gorduras ruins ou frituras. Para que a gente depois passe a entender que já fazendo o básico, que é isso aí, diminuir farinhas, por exemplo, é um basicão bom, né? Já dá muito resultado. E assim, se tu te sentiu desinchado, se tu tivesse visto exames antes e depois, com toda certeza você teria visto grandes resultados também nos exames sanguíneos. Então, são passos que fazem muita diferença. Pedro, posso fazer uma pergunta? Com certeza, o espaço é seu. Tá, doutor, quero saber aí em relação ao sono aí, né? Eu estava lendo, 70% dos brasileiros têm problemas relacionados ao sono. Aí a gente tem a melatonina, que eu tenho lido bastante sobre a melatonina, ela é maravilhosa, mas no Brasil não libera mais de 0,21, né? Agora eu fui viajar há 15 dias, trouxe uma melatonina de 6 mg, mas fico com medo de tomar minha melatonina, né? Penso, por que o Brasil não libera? Assim, é um tema meio profundo, né, Diana? Porque do ponto de vista técnico, né, a melatonina ela é um pró-hormônio. Normal, natural, né? Os vegetais produzem, os seres humanos produzem, e existem moléculas, então, que não podem ser patenteadas a partir do momento que elas acontecem naturalmente, biologicamente.
a melatonina, ela passa a ser, não ter um forte interesse de nenhuma indústria, né? Se eu não posso patentear, não consigo lucrar com aquilo ali. Então, as leis que regem um produto que não pode ser patenteado são completamente distintas e desequilibradas em relação às leis que regem as patentes, né? Porque qualquer premissa que tu possa dar, né? Assim, mas é hormônio, então deveria ser regulamentada as doses. Bom, então regulamenta a compra de anticoncepcional, que também é hormônio. E anticoncepcional, se toma uma dose muito alta, é 1000 vezes mais perigoso do que melatonina. Mas é o hormônio, então regulamenta a venda de remédio da tireoide, que é o hormônio também. Ou então regulamenta a venda de Ozempic, de Saxenda, que também são hormônios, né? Eles são hormônios, eles são análogos de imitações de hormônios. Então não há motivos aqui para que a venda não seja liberada, se a gente partir do pressuposto de que, se for para ser os outros liberados, a melatonina também deveria ser liberada em doses mais elevadas. Agora, se realmente ela pode trazer benefícios, né, sempre os benefícios, elas vão ser, claro, maiores nas pessoas que realmente, de fato, têm uma indicação, que a dose foi prescrita adequadamente para elas, né, porque ela pode melhorar algumas coisas, mas pode ser que não melhore absolutamente nada. Vou te dar um exemplo, assim, né? Eu estou aqui com vocês agora. E se eu resolver desligar agora, assim, agora eu quero dormir, botar a melatonina embaixo da minha língua aqui e eu tomar. Ela não vai fazer o efeito da melatonina que eu espero. Porque ela sozinha, raramente ela vai ter uma capacidade, assim, intrínseca sozinha de fazer a pessoa ou apagou de uma hora para outra. Não, ela faz parte de um processo em que ela organiza algumas coisas a partir do momento que o nosso corpo está pronto para recebê-lo. Então, não é tão assim, apesar de inúmeros benefícios, esses benefícios eles são um pouco mais difíceis de serem comprovados, porque, primeiro, precisa, essas questões mais naturais, a gente precisa individualizar doses. Então, sim, quando a gente individualiza, a gente tem mais benefícios. E segundo ponto é que a gente teria que ter um controle da prescrição para que use da maneira correta. Melatonina para sono, ela entra quando? Quando eu já fiz minha higiene do sono. Higiene do sono, já diminui luzes, intensidade de sons, já estou ali deitado, não estou estressado, não estou vendo série e tal. E aí sim, olha, não estou produzindo melatonina. Mesmo assim, porque minha vida é muito agitada, porque já tenho uma certa idade. Aí ela entra e faz o papel dela normalmente. Muito bom. Doutor, radicalizar, cortar totalmente o açúcar. O senhor indica? Olha, seria ótimo, né? Imagina, se todo mundo conseguisse fazer isso, né? Se a maioria das pessoas conseguisse fazer isso. Mas como isso é impossível, assim, do ponto de vista de grandes populações, então a gente não pode fazer apologia a consumir açúcar, por um lado. Não, mas de cortar seria problema? Não, seria ótimo para quase todos. Por que quase todos, tá? Vamos ser um pouco mais justos aqui. Se a gente estivesse no meio da África lá, com pessoas que não têm o que comer, talvez o açúcar servisse para essas pessoas de alguma forma. Então, mais a partir desse ponto de vista, tá? Mas olha assim, no nosso meio, pessoas que estão nos assistindo aqui, cortar açúcar seria ótimo para todas as pessoas. O açúcar é absolutamente desnecessário. Açúcar de mesa, né? Que é a junção de frutose e glicose, que é a sacarose. Absolutamente desnecessária na nossa vida. A gente consegue energia, glicose, através de vários outros alimentos. As frutas nos trazem isso, os grãos nos trazem isso. Então, não teria necessidade de ter o açúcar para ter glicose. A grande chave aí, né, Pedro, é quem consegue, né, manter isso. São poucas pessoas que conseguem. Às vezes a gente consegue fazer durante um período e depois a gente tem dificuldade de manter. Então, eu acho que por períodos é muito legal, até para a pessoa conseguir perceber o quanto ela pode ter de benefícios. Transcende muito a questão do emagrecimento, né? Tem pessoas que não percebem que é o açúcar que está fazendo com que elas tenham
gases, que é o açúcar que está fazendo com que elas tenham sonolência de tarde, que elas tenham baixo rendimento. Então, essas percepções são importantes para a gente descobrir o quanto aquele alimento pode estar nos atrapalhando, muito mais do que a questão do emagrecimento. A partir daí, depois a gente ter uma orientação de, olha, então se você for consumir, consuma dessa forma, tal momento do dia é mais propício, não exagere nisso, naquilo ali. Aí dá para ter tranquilamente uma vida consumindo açúcar e com saúde. É claro que se fosse escolher para todo mundo saúde, ideal que ninguém consumisse. Tá? Isso é deixar claro aqui. Né? Doutor, e vinha pergunta que não quer calar, Giana. Vai vir a pergunta agora que não quer calar. Muitos aqui estão me perguntando. Coca-Cola Zero é saudável? Olha, saudável não é. Tá? O que a gente pode trazer aqui é falar que pode não prejudicar o emagrecimento, por exemplo, né? Porque há uma confusão muito grande aí quando a gente fala de redes sociais, tá? A confusão é a seguinte: tem pessoas que, a maioria de pessoas que falam bastante as redes sociais e tem relevância na área da saúde, a maioria fala muito em emagrecimento. Então, se a gente for falar assim, uma pessoa que só enxerga por essa janela, todas as pessoas que procuram ela são para emagrecer. Ela vai ter uma visão da vida em relação à caloria e é como eu faço alguém emagrecer. Portanto, para essa pessoa, a Coca Zero não é um problema. Pode ser saudável na cabeça dela. Por quê? Porque, às vezes, o prisma dela é tão fechado que ela é incapaz de enxergar que aquele produto químico é um lixo. Né? O refrigerante, em geral, é um produto químico absolutamente desnecessário do corpo. Mas isso aqui não vai ser capaz de gerar uma doença, né? Um refrigerante. Olha, estudos não falam isso. Estudos apontam de que o consumo aumenta consideravelmente o risco de doenças. Ok. Mas, claro, sozinho, o poder disso sozinho provocar uma doença é um poder baixo. Sozinho. Né? Porque a gente não consegue isolar, né? Vem num combo, né? Você está consumindo aquilo, mas aquilo outro, mas aquilo outro. Então, tem vieses, né? Tem fatores que nos confundem. Agora, esse líquido em si, né? O refrigerante, não serve. É ruim. É uma química podre pra gente. Ponto final. Isso não tem como discutir. Portanto, como minha janela não é uma janela de emagrecimento única e exclusiva, como que eu posso ajudar as pessoas a terem mais saúde e sim, emagrecerem, e sim, terem mais massa muscular, e sim, melhorar seus hormônios, sua vida, seu intestino, seu cérebro, seu sono. Então, para mim, tudo que eu puder excluir de coisa totalmente desnecessária, refrigerante eu coloco nessa lista, é melhor se livrar. E são coisas que não são difíceis, sabe? Porque o refrigerante em si, assim, olha, um mês sem consumir, depois a pessoa tem grande dificuldade. É diferente se a gente falar assim, não, olha, vamos tirar açúcar, como eu disse para ti, né? Eu não acho isso factível para a maioria das pessoas. E, sinceramente, como eu te disse, eu não acho nem tão necessário assim, porque a pessoa pode ter uma saúde consumindo açúcar de uma forma consciente. Então, tá tudo certo. Dá para negociar com isso, porque é muito mais difícil ficar sem comer um doce. Agora, refrigerante não é algo que a gente cria uma necessidade tão grande assim, sabe? Literalmente, é muito difícil alguém, depois de um mês sem consumir refrigerante, e volte a consumir normalmente, porque não entra, não faz sentido. Eu sou um exemplo, Pedro, que eu fiquei 2 anos sem tomar nenhum tipo de refrigerante. No início, super difícil, depois tirei de letra. Quando eu fui provar, depois de 2 anos, o gosto era horrível, gente. Era gosto de xarope. Mas acabei voltando. Mas é aquela coisa, né? Essas coisas são feitas para a gente viciar. Então, a gente acostuma, eu costumo dizer assim, a gente acostuma com o bom e com o ruim. Né? Então, por que uma pessoa que chega aos 200 quilos, ela deixou isso acontecer? Porque ela foi se adaptando, tal como um sapo se adapta numa panela quente e morre. Ela está morrendo aos poucos, mas ela se adapta. A gente tem essa facilidade de se adaptar. Mas quando mais cômodo para a gente, mais fácil de se acomodar.
Qual a comodidade de engordar? Poder comer à vontade e não precisar fazer privações. Qual é a comodidade, então, do refrigerante em si, né? É sabor, palatabilidade, prazer. Então é isso que acontece. Foi feito para dar prazer. É muito difícil uma pessoa consumir uma vez, duas vezes e depois não ter aquele apreço, né? Exatamente. O suco natural também é prejudicial, doutor, ou não? Alguns estão perguntando aqui por causa que dizem que o suco triturado não faz bem. Comer a fruta faz bem, tomar o suco não. É verdade ou é mito? Olha, esse é um mito, na verdade, tá? Mas ele tem que ser explicado. Não é de todo mito, né? Todo mito que surge na área da saúde, ele tem um mecanismo que motivou ele. E aí, às vezes, se usa de alguns artifícios linguísticos, tá? Para poder chocar as pessoas, né? Então, existem pessoas com habilidade para fazer isso. Tá? Qual é a habilidade? O suco, ele vai matar alguém, vai fazer mal a alguém? Não. Principalmente se eu consumir o suco natural, se não for excessivo, tudo certo. Agora, não é muito mais prático saciar a fome consumindo uma fruta? Olha a quantidade de fruta de um suco ou a quantidade de fruta que eu consigo ingerir. O processo de mastigar me dá mais saciedade, me informa o corpo que eu estou comendo. Então, é legal pensar que quando eu ingiro algo líquido, não tem caloria. Né? Isso seria biológico para a gente. Então, isso aqui hidrata, puramente hidrata. Né? É bom pensar dessa forma. E toda vez que entra um gosto, um sabor não amargo, né? O café é amargo, chás geralmente são um pouco mais amargos, vai vir uma caloria junto, seria bacana eu comer. Sendo assim, a confusão veio que boa parte dos produtos processados nos Estados Unidos, eles são adoçados com frutose. Porque aqui a gente tem a sacarose, a gente tem muita cana-de-açúcar, e lá vem da frutose. A frutose, em grandes quantidades, ela é problemática. Então, quando você fala assim, muitos produtos processados com muita frutose, você vai ver que a frutose pode nos induzir a um estado metabólico ruim, às vezes de aumento de pressão arterial, às vezes de aumento de resistência insulínica, diabetes. Tá. Isso não é propriamente o suco. Estamos falando do produto processado lotado de glicose, de frutose. Né? Assim como quando a gente fala do sal. O sal não é um problema. Agora, esse excesso de sódio em tudo que é alimento, isso é um problema. E não vai botar o suficiente de sal no almoço, no jantar, para ser um sal que vai nos detonar. Não é isso, não. É o sódio do refrigerante, do suco, dos produtos, da lasanha pronta, de um monte de coisa. Esse sódio excessivo pode ser ruim. Essa é a confusão que se faz. Então, o suco mesmo, eu oriento que as pessoas não exagerem no suco, assim como não exagerem em café, não exagerem em chá, não exagerem em farinha, não exagerem em carne. Mas não dá para dizer que ele é um grande problema, não. Sempre que a gente escolhe que seja o natural, realmente, né, um suco feito com a fruta, e ponderar realmente. Olha, se eu vou botar 10 laranjas para fazer um suco ali, vou tomar tudo, poxa, então se eu não vou aguentar, é mais fácil eu comer 2 laranjas. Vai me dar coisas que o suco não vai me dar, e eu não vou consumir tanta quantidade de açúcares, né? É aquela velha história que é clichê, mas que é a maior verdade do mundo, né? Que equilíbrio é tudo. Tudo, se tu for comer na medida certa, não vai te afetar, né? Tem muitos naturalistas, que dizem a seguinte frase, e às vezes eu fico questionando e pensando, Giana e Dr. Victor, leite não foi feito para ser humano, e sim para bezerro. E aí, doutor? Mito ou verdade? Olha, eu assim, ó, eu já fui um pouco mais adepto desse pensamento mais linear e que tem o seu sentido, óbvio, senão não existiria, né, um nexo para falar isso. O leite, diferentemente do refrigerante, né, o leite, se pegar daqui leite, tem coisas muito boas lá dentro. Tem um monte de coisa boa lá dentro. Não necessariamente isso aqui vai ser muito compatível quando eu tomar para mim, ou para ti, ou para outra pessoa. Mas o argumento de que, apesar de fazer muito sentido, né, o argumento de que o leite da vaca foi feito para vaca e tal,
ele antropologicamente, ele biologicamente, ele é bacana. Mas quando a gente analisa os estudos, né, de pessoas que consomem leite para ver se elas têm grandes efeitos prejudiciais, fica um meio termo, sabe? Tem pessoas que se prejudicam, tem estudos levantando algumas hipóteses que pode aumentar uma associação com câncer de mama, uma associação com câncer de próstata, tem motivos, né, uma questão hormonal, estímulo, né, a vaca precisa crescer muito rápido, o terneiro, então tem um estímulo hormonal que acontece ali dentro. Tem questões de alergias, né? Porque tem pessoas que têm alguma incapacidade de quebrar alguma proteína do leite, ou então de lidar com outras substâncias do leite que podem ser alergênicas, ou até mesmo de quebrar aquele açúcar do leite, lactose. Mas é um pouco mais profundo, sabe? Eu prefiro, assim, na minha prática clínica e com as pessoas, eu não acho que seja um produto que é preciso a pessoa primeiro, né? Não é que eu não acho. Uma convicção para as pessoas entenderem. Não é o leite que vai fazer com que elas tenham saúde e nem saúde óssea. Isso é um ponto que precisa ser quebrado. Se a gente vai falar a verdade por outro lado, que não é consistente falar que isso é um veneno que vai matar as pessoas, também não é consistente falar que isso aqui vai resolver a osteoporose. Então, não tem sentido a pessoa ficar se entupindo de leite achando que vai melhorar a osteoporose, porque não acontece. Segundo ponto é, eu falo para as pessoas que, bota leite na dieta. Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas elas sentem-se melhor quando elas diminuem o consumo de leite. Ok. Agora, quer dizer que eu vou falar para todo mundo tirar? Também não. Eu acho válido experimentar. Tal como experimentar ficar sem açúcar um mês, sem farinha um mês, sem carne, às vezes, vermelho um mês, a pessoa perceber se para ela aquilo faz bem ou mal. Eu também aconselho de ficar sem lácteos um mês, ou 20 dias, para poder saber, porque muitas vezes a gente tem queixas que a gente nem sabe que pode estar relacionado a isso. Rinite, sinusite, asma, bronquite, tem muita correlação com os lácteos. Então, às vezes, eu vou testar no meu filho para ver se isso acontece, ao invés de ficar medicando o tempo todo eles. Bom, então, não é em si um alimento ruim, isoladamente. A questão sobre vaca, antropologicamente, faz sentido, mas para estudos científicos médicos não é isso que deve entrar como argumento. Não aconselho ficar tomando, não. Se a pessoa não toma, muito bem, obrigado. Não vai ficar com osteoporose porque não consome. E os queijos, a depender do tipo de queijo, tipo de pessoa, eles podem entrar ali dentro de uma dieta saudável tranquilamente. É muito individual hoje, sabe, Pedro? Porque eu tenho que ter esse cuidado, né? Porque quando a gente fala para muita gente, eu falo para muita gente, eu ensino muitos médicos também, profissionais de saúde, muitas das minhas respostas vão ser sempre assim, depende. Porque quando a gente enxerga o paciente em si, a gente consegue ter mais certeza. De olhar ali, tá lá com 70 anos, consumiu queijo a vida toda, eu vou tirar agora o negócio, falar que vai matar. Não, deixa consumir. Agora, tô vendo que, clara, nitidamente, aquele queijo, aquele que está prejudicando a gastrite dela, tem que tirar, não tem jeito. Então, faz mais sentido encontrar para cada pessoa o que combina com ela. Diana. Doutor, quero saber está sendo bastante estudada essa relação agora dos alimentos com a depressão, né? Eu aprendi muito isso numa pós que eu fiz, que remédios controlados fazem efeito somente por um certo tempo para a depressão. Qual a relação hoje do alimento? Porque nunca se falou isso, né? Antigamente, tu tem depressão, tu trata com remédio, e hoje tá tendo muito essa ligação do que tu come, o que tu tá ingerindo para ser explicada a depressão. Tu sabes que assim, é um campo que está em plena evolução, a gente chama de psiquiatria metabólica ou psiquiatria nutricional, né? Que vem sendo fomentada na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Isso já acontece ainda em menor escala, né? Mas conseguir finalmente entender que o cérebro ele não é um bunker isolado do corpo, né? Então, não adianta a gente achar que o cérebro está inerte a tudo que acontece dentro do nosso corpo. Se eu não como bem, se eu me estresso demais, se eu estou com o intestino que não está bom, se eu estou com gastrite, se eu estou botando muito produto processado, muito açúcar,
tudo isso também vai fazer um impacto no nosso cérebro. Então, esse modelo de psiquiatria, que é um modelo mais atual, né? Ele não enxerga as condições mais normais, né? Depressão, ansiedade, atenção e tal, como condições que acontecem per se no cérebro, isoladamente. Um processo neurológico, a falta de algo genético ou não. Eles enxergam o que essa pessoa fez, o seu estilo de vida, alimentação, quais os nutrientes, quais os aspectos metabólicos, inflamação, excesso de radicais livres ou descontrole de glicose, que estão impactando no seu cérebro de duas formas, tá? Primeiro, com sinalizações. Isso aqui, por mais que... Vamos colocar um exemplo aqui, né? Eu boto lá dentro do meu intestino um corante que é bastante nocivo para mim. De alguma forma, isso vai ter que ser avisado ao cérebro, que é o nosso gestor principal, quando a minha capacidade de lidar com isso via intestino já não for mais suficiente. Então, eu tenho uma tolerância. Começa a entrar muita coisa em mim, começa pelo intestino, ou então pela pele, ou então por cigarro, ou então, sei lá o que for, ou álcool excessivo, ou remédio excessivo, o cérebro vai ter que ficar sabendo de alguma forma disso, e tem uma forma de conexão via intestino, que é o eixo intestino-cérebro, que é uma forma de aviso de ataques, de inflamações, ou de desregulação das bactérias do intestino, e uma outra forma de levar nutrientes. Então, eu tenho aviso e comunicação. Comunicação levando o que eu preciso. Eu preciso levar petróleo para o carro andar. Eu preciso para a refinaria. Ok, é por lá que entra. Então, eu preciso consumir petróleo, porque senão vai entrar para a refinaria. Então, tá, o alimento importa. Afinal de contas, tudo que a gente produz no cérebro, né, depende do nutriente. Eu não consigo produzir, por exemplo, uma melatonina no meu cérebro sem eu consumir proteína, sem dessa proteína eu conseguir tirar um aminoácido específico, é o triptofano, sem o triptofano ser moldado por enzimas que dependem de vitamina D, de magnésio, de folato, de vitamina B6, para que daí sim, através desses moldes, eu consiga lá a refinaria, né? Produzir o que eu quero, a melatonina. Então, todo neurotransmissor ou substâncias dentro do cérebro vão ser produzidas bioquimicamente. Então, eu preciso ter elementos químicos. E, além disso, o meu cérebro tem que querer fazer isso. Então, se eu estou enviando sinal de inflamação o tempo todo, de agressão o tempo todo, eu posso ter tudo para produzir uma coisa que vai me acalmar. Mas não consigo. O que é um exemplo disso, a pessoa vai lá e come uma bela churrascada aí à meia-noite. Eu não sou contra churrasco, eu adoro churrasco, mas vamos lá, acabei o churrasco à meia-noite. Me entupi de carne, gordura e pão. E maionese. Por que depois eu não consigo dormir muito bem? Não é só que o processo digestivo está acontecendo. É que enquanto ele está acontecendo, ele é muito importante. O alimento não pode ficar parado no intestino. Então há um aviso para o meu cérebro. Ele não pode desligar totalmente. Eu preciso estar produzindo energia aqui. Então as atenções elas ficam voltadas para lá, porque o meu cérebro precisa saber que isso está acontecendo. Então ele não pode descansar. Não há um relaxamento depois, afinal, não posso. Se eu diminuir batimento cardíaco, como a gente diminui para o sono, respiração, diminuir, temperatura, diminuir. Se acontecer isso, meu metabolismo basal baixar tanto durante o sono e eu lá cheio de comida na barriga, eu posso ter problema. Então tem uma lógica nisso, né? O meu cérebro ele é avisado e os nutrientes são conduzidos. Muito bom. Como jornalista, com mais de hoje eu me sinto orgulhoso, certeza que a Giana é muito orgulhosa da mesma forma. Está diante de um médico com o teu nome, com tua capacidade, todo o conteúdo inteligente que tu traz, para que todos nós possamos nos edificar. Como é importante hoje, doutor Victor, conteúdos inteligentes para que as pessoas possam crescer. Primeiramente, eu lhe parabenizo, porque você faz um trabalho que você transforma vidas. E como é importante transformar
vidas. Tenho certeza que hoje a Giana Cremontin, que está estreando um programa comigo, ela está extremamente orgulhosa de estar iniciando um programa contigo. E para mim, com toda a admiração que eu tenho por ti e muito respeito, é um grande orgulho, doutor Victor, estar contigo neste programa. Eu quero te agradecer imensamente pela tua participação no programa de estreia Conexão. Peço humildemente também perdão por esses bugs e falhas na internet. Peço perdão humildemente a todos os ouvintes que estão nos assistindo e nos acompanham. Infelizmente, esses bugs acontecem, mas a gente nunca pode se entregar. A gente nunca pode deixar de fazer. Mesmo com todos esses problemas, não medimos esforços para fazer essa live com muito carinho contigo, doutor. Parabéns e muito obrigado pela tua participação. Imagina, Pedro, para mim é um prazer, realmente. Falei até quando vocês falaram com a minha assessora aqui, né? Falei para não, faço maior questão. Acho que vocês também estão um trabalho muito importante, né? Que é de posicionamento num mundo que está tão cada vez mundo não, né? Mas um país tão difícil. Nós temos posicionamentos individuais, livres, né? E então a gente tem que dar apoio para esses jornalistas como você e para essas iniciativas que mostram que existem pessoas que têm o direito, sentem-se no dever e que com coragem se posicionam da forma que seus valores ou seus princípios, seus ideais, eles conduzem. Então, por isso eu fiz maior questão de estar aqui contigo. Eu também parabenizo, agradeço toda a honraria, né, que foi prestada a mim das palavras. Sou realmente um buscador que eu tentar me aproximar cada vez de tentar ser o que eu posso ser, e a gente erra muito no caminho, faz parte do processo de evolução, né? Mas hoje eu acho que estou num momento muito especial de conseguir entender como é que eu consigo ajudar mesmo as pessoas, mesmo às vezes tendo vontade de falar de um jeito diferente, né? Não, abandona a farinha, que é a melhor coisa do mundo. Tenho vontade de falar isso, porque realmente é. Mas eu tenho que entender que tem pessoas que às vezes não vão entender, não vão conseguir evoluir, então a gente vai falando de formas que verdadeiramente a gente tem mais convicção de que a gente pode ajudar. Eu também quero agradecer, doutor. Nossa, que prazerzão aí, né? A nossa primeira live do Conexão com o doutor Victor Sorrentino. Muito maravilhoso, né? E também agradecer por tu fazer esse trabalho assim, ó. Tu poderia acumular todo esse conhecimento só para ti, né? E isso é evolução, porque tu divide todo esse conhecimento com quem te assiste. Eu acho isso muito legal. Tu poderia guardar para ti, eu digo só para os teus pacientes. E hoje tu tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e tu passa para todo mundo esse conhecimento. Isso é uma bênção. A gente aprende com a vida também que conhecimento ele não tem graça quando a gente fica com a gente, ou estão com pequenos grupos, né? Então não tem sentido, né? Parece que a coisa a roda não anda quando a gente não faz ela andar, né? A gente tem que doar o que a gente tem de melhor, né? Eu acho que o que eu tenho de melhor hoje nem é o conhecimento de saúde, mas é o viés, né, que me fez ter seguidores, ter uma relevância, né, nas redes. Então, me aproveitar disso, sabendo que as pessoas gostam de ouvir sobre saúde e precisam também, que é um dever. Eu falo com meus amigos, meus pacientes, inclusive, e outras pessoas, e tem coisas que são deveres e são inalienáveis e que parece que quando a gente faz algo nesse sentido, a gente está sendo muito legal. E eu não acho, sabe? Eu disse, nossa, Vitor, poxa, mas tu pessoalmente é tão simples, simpático. Tá errado que não é, porque isso não é uma vantagem de alguém, não é uma coisa da pessoa ser muito especial em querer passar para os outros, ensinar os outros. Não é uma coisa fraterna, né? Então, pena de quem não percebe o quão bom é a gente conseguir transferir aquilo que a gente aprende.
Divide. Muito obrigado, doutor Victor, pela sua participação. Obrigado a vocês. Prazer estar aqui com vocês mesmo. Uma ótima noite a vocês. Sucesso no programa aí, tá? Obrigada, um abraço. Um abraço, fiquem com Deus. Então, Giana, estamos encerrando o nosso programa Conexão e te convidando para a próxima terça estar aqui conosco às 20 horas do programa Conexão com Pedro Ernesto e Giana Cremonte. Eu falei certo, Giana? Agora falou, Giana Cremonte. E para o pessoal ficar ligadinho aí, né, Pedro, que nos próximos dias a gente já divulga o próximo convidado, mas não, o nível não baixa, né, Pedro? Só convidados topíssimos. Já programado. Giana, eu nem te falei ainda, mas aí eu vou ter que te ligar para tu ficar sentada, senão tu vai cair para trás. Já tô chocada, vou ter ligado aqui um pouquinho. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Conexão. Beijão, gente. Tchau.